Muito bem, pessoal, bem-vindos aí à primeira aula do nossa disciplina de Geopolítica do cursinho da Andara. Não se assustem com o nome do slide, que eu não vou dar todo esse conteúdo de uma vez, não, tá? Eu vou dividir em várias aulas. É que eu fiz uma apresentação aqui em PowerPoint que engloba já todo o conteúdo do curso numa apresentação só, mas eu vou dividir em vários vídeos, vários temas. São várias aulas aí, tá bom? Mas enfim, o nosso conteúdo completo é isso, da Primeira Guerra à atualidade. Eu sei que vocês já viram, devem ter visto a apresentação, o outro vídeo, né, de apresentação minha, mas eu vou retomar de novo explicando melhor o que que é a geopolítica. Geopolítica, essa matéria trata da análise dos recursos essenciais e das ações necessárias para que um país tenha acesso a esses recursos. O que que seria, por exemplo, isso? Explicando melhor, é como que um país vai fazer para ampliar sua área de influência e para ter acesso às coisas que ele necessita e qual vai ser a estratégia usada, se por poder militar, se por poder econômico ou se por diplomacia, fazendo acordos de comércio e tal, certo? Acho que fica simples de entender assim. Outra coisa importante para entender, geopolítica em essência, ela analisa o presente. Mas para a gente entender o presente, a gente tem que entender o passado, certo? A gente vai fazer uma rápida. Eu sempre, em todas as aulas, sempre tento trazer todo o contexto histórico. Às vezes, até fico confuso, porque é fácil se perder, né? São muitos anos de história. Porém, eu sempre tento trazer como que as coisas chegaram a como elas estão hoje, como elas se tornaram o que elas estão, como elas são hoje, tá bom? Uma coisa que é essencial para a gente entender a história é porque ela tem pontos de vista, cada um vai contar uma história de um jeito. Você pega aí uma coisa que aconteceu na tua vida, você vai contar de um jeito. E aí, se você pegar uma pessoa que estava no mesmo lugar e que viu a mesma coisa que você, ela pode contar totalmente outro jeito. E às vezes os dois jeitos são os certos, né? É lógico que a gente tem aí nos meios de comunicação, a gente tem sempre um viés, né, meu? As pessoas têm interesses, às vezes, em mudar os fatos da história e às vezes até a pessoa tem uma certa honestidade para contar um fato da história, mas ela é carregada de um ponto de vista. E, por exemplo, o nosso ponto de vista aqui do Brasil é muito carregado pelo eurocentrismo, né? A gente estuda muito o que aconteceu na Europa. Por quê? Porque a gente é influenciado totalmente por eles. A gente sabe muito pouco sobre a China ou sobre a Ásia, ou sobre a África, por exemplo, só em 2008 ou 2012, fazem menos de 10 anos que a disciplina de estudo da África foi colocada no currículo das escolas. Assim, antes era proibido, tipo, era proibido estudar sobre a África. A gente só sabia da África que tinha escravos. Mas, porra, como assim? Ele sempre teve escravo? Não. Enfim, isso é uma lei, né, que foi aprovada e colocada no currículo escolar na última década de se estudar a África, ou seja, os próprios professores estão tendo que aprender sobre a África para poder contar a história, certo? Então, ou seja, a história vai mudando com o tempo, as formas de abordagem, de entender a história. E outra coisa também, geralmente a história é contada pelos vencedores, porque geralmente os perdedores estão mortos, certo? Então, e é muito fácil também a gente. Por isso que a gente tem essa visão de que, por exemplo, o Oriente Médio só tem terrorista, ou na África só tem escravidão, ou na China eles comem cachorro. Tipo, um monte de mentira, um monte de boato que são inventados com interesses de desmoralizar, sabe, outras culturas. Acho que deu para ficar claro aí, né? Como a história tem vários lados, aqui na minha matéria eu vou tentar abordar todos eles. E
não sei se eu consigo, não sei se vai ser do agrado de todos vocês, mas eu vou me esforçar bastante para isso. É outra coisa importante, porque que a gente chama a Primeira e a Segunda Guerra de Guerra Mundial, sendo que ela aconteceu e foi travada basicamente pelos países da Europa, né? E uma explicação para isso é porque pela hegemonia que a Europa conquistou, pelo seu poder militar, econômico e pelo seu status perante as outras nações do planeta, né? Ela se desenvolveu de todas as formas, obviamente que conquistando, né, outros países. Às vezes, por exemplo, um país, as guerras nem sempre são ganhas, não é igual um filme, né, meu, da Marvel, que o bonzinho, o herói bonzinho sempre vence. Muitas vezes, na maioria das vezes, uma guerra é travada não pelo melhor, né, é vencida não pelo melhor lado, mas sim pelo mais selvagem, mais bruto e mais cruel, tá ligado? Você ganha uma luta, é o cara mais sanguinário que ganha, velho. Será que a Guerra Mundial foi a mais importante da história? Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo no slide é uma guerra que aconteceu entre os persas e os chineses, lá no século XIV. E justamente essa guerra que trouxe o conhecimento para o resto do mundo da fabricação do papel, que até então era fabricado só pelos chineses. Tinha outros materiais que as outras civilizações do mundo utilizavam para escrever, tipo pergaminhos em tecido, até a pedra, né? Na Bíblia relata que os 10 mandamentos era escrito na pedra, né? Na tábua também era usado, mas o papel, um meio muito mais fácil aí de difundir textos, era conhecido pela China desde 700 anos antes de Cristo, e eles sempre conseguiram guardar o segredo de fabricação desse material, olha só. E os árabes nessa guerra tiveram contato, eles dizem, né, que eles sequestraram um mercador que sabia fazer papel, e aí esse cara passou o conhecimento para eles. Bom, é uma história cheia de lacunas, mas o fato é que se você analisar, a gente não sabe exatamente como que se deu assim esse conhecimento foi passado, mas o fato é que o papel começou a ser produzido em outras partes do mundo depois dessa guerra, tá bom? Ou seja, ela é extremamente importante também para o desenvolvimento do mundo. E, dito isto, essa breve apresentação, a gente vai entrar exatamente no que foi a Primeira Guerra Mundial. Por que eu escolhi a Primeira Guerra Mundial? A gente poderia teve outras guerras, como eu acabei de mostrar, que foram extremamente importantes. Uma delas que eu vou estar citando aqui sempre foi a Guerra dos 30 Anos, que foi mais ou menos ali nos anos de 1600. Que essa sim foi uma guerra que aconteceu só na Europa e ela moldou muito do mundo como é hoje, nasceu ali, desde a diplomacia e até na organização dos países. Foi uma guerra que teve como consequência a separação entre a religião e o Estado. Né? O Estado que naquela época era ainda, a maior parte dos estados era monarquista, né? Tinha um rei e só. Ele que fazia as leis, ele que executava e ele que julgava as pessoas sozinho, um único cara. Todo o poder estava centrado num único cara. E antes dessa Guerra dos 30 Anos, a religião que mandava. Você tinha o rei, ele tinha essa concentração de poderes, mas o. Não sei como chamar na época, de bispo, de pastor, de padre, acho que era o Papa. Principalmente era o Papa, porque a religião, a única religião que tinha na Europa, a única religião não, desculpa, mas a religião dominante era a católica, centralizada no personagem do Papa. Então todos os reis, eles tinham que obedecer ao Papa. O Papa tinha muito mais, ele podia vetar leis, ele podia vetar condutas de reis em qualquer país da Europa. E com isso, certos religiosos estavam se incomodando muito com esse poder
na mão de uma única igreja, de uma única forma de ver o mundo, né? Começaram a surgir formas diferentes de ver o mundo, causadas, influenciadas principalmente por uma invenção tecnológica, que foi a invenção da prensa de Gutenberg, que facilitou a disseminação de textos. Vocês já devem ter visto isso. Tomara que já tenham visto isso nas aulas de história ou de qualquer outra matéria, né? Que a invenção desse equipamento popularizou a disseminação de textos, né, de cópias, porque antes para copiar um livro você tinha que uma pessoa mesmo ler o livro e ir copiando. Imagina a demora que é isso, né? Você tinha que copiar o livro inteiro. Principalmente o texto mais difundido foi a Bíblia. E com a prensa de Gutenberg era uma máquina que você imprimia muito mais rápido, né? Foi a invenção da impressão no papel, basicamente. Não como é hoje, lógico, né? Ela foi se modernizando. Mas ela popularizou muitos textos da Bíblia. E com isso, popularizou também a interpretação da Bíblia. E com isso nasceram as religiões protestantes. E que elas principalmente protestavam contra o poder dos católicos e contra a conduta também, né, da Igreja Católica da época, que estava realizando a Inquisição e que queimava pessoas, que queimava qualquer mulher era acusada de ser bruxa e tal, e era queimava as pessoas em praça pública e tal. E também eles tinham eles eram muito ligados ao luxo, eles gostavam muito do luxo, né? E quando outras pessoas começaram a ler a Bíblia, eles viram, porra, mas Jesus falou totalmente diferente. Bom, gente, eu não entendo muito da Bíblia. Eu tô falando de Bíblia aqui nessa aula bastante, mas não se assustem, tá? Não sou, não teremos religião nessa aula. Só são fatos que são importantes aí para a formação dos estados, tá bom? Que antes era muito dominado pela religião e aí por causa da Guerra dos 30 anos a religião foi perdendo poder. Também outra coisa foi o tratado de depois eu edito aí e coloco o nome do tratado. Não foi o Tratado de Versalhes, enfim, depois eu vou editar e colocar. Que também organizou o Tratado de Westfália, lembrei o nome. O Tratado de Westfália, ele organizou como se daria a diplomacia entre os estados, tá? Porque eles perceberam, os estados europeus perceberam que eles perdiam muita gente, morria muita gente nessas guerras. E aí eles começaram a pensar num jeito melhor de se entender em vez de ficar fazendo guerra. Mas, obviamente, eles não chegaram a uma conclusão até hoje. Mas eles foram melhorando alguns sistemas aí de acordos entre os países em vez de ficar entrando em guerra. Temos guerras até hoje, mas não tão grandes quanto era naquela época e não tão sanguinárias. A gente vai ver aí que existem outras formas de fazer guerra e não só a militar. Hoje em dia a gente tem guerra comercial, guerra fiscal, a gente tem guerra tecnológica, a gente tem invasão de hacker. Enfim, pelo menos não são guerras tão sanguinárias, tá, gente? A gente tem muita guerra hoje, mas elas foram mudando. Enfim, a Guerra dos 30 Anos foi uma guerra muito importante. Foi uma outra guerra muito importante antes da Primeira Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Porque um fato extremamente importante da história da Europa foi a unificação da Alemanha. Tá? O próprio protestantismo nasceu na região onde hoje é a Alemanha. Você pode ver que tem a data ali ó, da fundação da Alemanha, que é em 1871. E a Alemanha, antes de ser um único país, ela era uma região denominada de Sacro Império Romano-Germânico. Estudem um pouco aí sobre ele, se vocês tiverem um tempinho, pesquisem no Google sobre o que foi o Sacro Império Romano-Germânico. Basicamente, ele não era um país, né, uma nação, mas ele tinha. Eles eram uma confederação, que chama, porque era uma organização
uma organização entre várias cidades, né? Cada uma com seus reis e príncipes e duques e bispos, e elas eram cidades independentes entre si, mas que tinham uma forte raiz cultural que ligava todas elas. Elas eram todas germânicas, falavam a mesma língua e tinham mais ou menos os mesmos hábitos culturais, certo? E com o tempo eles perceberam que se todos eles se unissem num único país, eles seriam o país mais forte da Europa. E foi isso que aconteceu. Se tornaram. A Alemanha, acho que foi um dos únicos países aí na história que nasceu como um grande país. Ele não precisou se construir, né? Ele era várias cidadezinhas e um dia todas elas poderosas e um dia elas perceberam que se unindo, elas já tinham uma união que era a união cultural, né? Não só falar a mesma língua, mas os mesmos hábitos. Então foi basicamente oficializar essa união e se tornar a maior potência do mundo na época. E isso causou um desequilíbrio muito grande entre os poderes na Europa, certo? Porque até então você tinha só a França, a Inglaterra e um outro império, o Império Russo, mas ele ficava muito mais ao norte e era muito mais ligado à Ásia do que à Europa em si. E você tinha também o Império Austro-Húngaro, que foi lar de uma família muito importante, que era a família dos Habsburgo. Essa família tem uma ligação com o Brasil. Se você não sabe, a independência do Brasil foi declarada por uma mulher. É a Imperatriz Leopoldina, Dona Maria Leopoldina, que ela era da família dos Habsburgo e casada com Dom Pedro I. Para você ver a importância dessa família Habsburgo, a irmã da Maria Leopoldina era casada com Napoleão. Napoleão que destruiu a monarquia na França e que atacou vários outros países da Europa, destruindo monarquias, né? E trazendo um equilíbrio maior entre os poderes. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai explicar isso direito, não exatamente sobre Napoleão, mas sobre o equilíbrio dos poderes, tá? O que são esse equilíbrio de poderes? O que significa isso? Mas o que a família Habsburgo, principalmente as mulheres da família Habsburgo, faziam além de casar com caras poderosos? Não. Isso é uma cultura da época, lá do século. Porra, até hoje, no interior, tem muitas famílias que empurram as suas filhas para casar com um cara, sabe? Isso é bem complicado, isso é uma bosta, aliás. Mas enfim, a família Habsburgo percebeu que não vamos criar nossas filhas só para elas casarem, vamos dar para elas o melhor estudo possível e o melhor conhecimento possível para elas influenciarem politicamente os seus maridos e os países em que elas vierem a morar. Isso era uma visão, porra, muito para frente da época deles, né, da época que a dinastia Habsburgo viveu. Certo? Dito isto, voltemos aqui à Primeira Guerra Mundial. Outro fato importante que a gente tem que entender na Primeira Guerra Mundial e que vem aí na sequência do nascimento da Alemanha é uma coisa que se chama de Partilha da África, que aconteceu em 1891. Você pode ver que foi logo depois aí da Alemanha se unir, da Alemanha se nascer como um estado único, né? Em 1871 ela se uniu, em 1891 tem a Partilha da África. O que uma coisa tem a ver com a outra? Justamente a Alemanha, quando ela se uniu, ela percebeu que ela precisaria e teria poder de negociar novas colônias. Ela não tinha até então colônias. E então ela chamou a Inglaterra e a França para conversar amigavelmente, né? É outra coisa que nasceu lá com o Tratado da Westfália. Eles perceberam, cara, vamos ter que conversar antes de matar a nossa população, porque senão a gente vai perder o quê? A mão de obra. Pois bem, ninguém é bonzinho nessa história, não. Não é porque as pessoas, os donos do mundo descobriram que eles se tornaram pacíficos, não, é porque eles perdiam a mão de obra deles e destruíam o país, né, mano?
Então eles perceberam que vamos tentar conversar, mas óbvio que para conversar de igual para igual você tem que ter força de igual para igual. Então eles primeiro tinham um exército forte para obrigar a outra pessoa a sentar para conversar, certo? E com isso eles chamaram a Inglaterra e a França e o Império Austro-Húngaro na época e tal para conversar sobre novas colônias. Vamos repartir a África mais uma vez, a África que já estava sendo repartida lá desde os anos 1500. E a gente vai falar da África lá na frente, quando a gente chegar na década de 70, 60, 70, mais ou menos no começo, no meio da Guerra Fria, que a gente vai falar da reindependência dos países da África, da descolonização da África, certo? Pois bem, aí eu vou explicar melhor o passado da África. Por enquanto, estamos num período em que a África era apenas dividida e invadida pelos europeus. Então, os alemães, os ingleses, os franceses sentaram e passaram a decidir. Só que o que acontecia? Eles dividiam as regiões do planeta, mas eles não tinham como ocupar militarmente todos os lugares. Então eles simplesmente faziam um acordo com o chefe tribal, eles chegavam lá com uma tropa pequena, porém forte, né? E estabeleciam uma colônia. Eles falavam assim, ó, vocês vendem tal coisa que a gente quer ou a gente mata todo mundo e a gente invade aqui. É a mesma coisa que eles fizeram no Brasil, em todas as Américas e tal. E negociavam, só que eles não conseguiam ocupar efetivamente. Então, obviamente, sempre existiam movimentos de resistência em todos os países da África. Só que muitas vezes, o que acontecia com esses movimentos de resistência? Eles eram financiados e armados por um outro país rival na própria Europa. Então, por exemplo, a França tinha uma colônia lá na África, a Alemanha vinha e financiava um exército rebelde para expulsar os franceses. E era muito difícil ou seja, isso é um desrespeito ao tratado que foi feito, sabe? Eles sentaram e falaram: esse território aqui é meu, beleza? Ninguém pode invadir. Só que os tratados não eram respeitados. Isso foi uma grande consequência que levou à Primeira Guerra Mundial. Então, eu tirei uma frase aqui de um livro muito interessante, legal pra cacete, do Max Hastings. É o nome do cara, que chama Catástrofe 1914. A Europa vai à guerra. Olha lá, a Europa vai à guerra. Tá? E tem essa citação que ele fala aí que os chefes de governo da Europa, eles se tornaram muito distantes da realidade que o povo estava vivendo na época. Por exemplo, um monte de invenção tecnológica que começou a existir naquela época, a descoberta da eletricidade, a ciência descobrindo um monte de coisa que transformava o mundo e que também ajudava a moldar e a desmascarar certas verdades que eram colocadas, sabe, certos mitos. A ciência a ciência ela destrói mitos, né, gente? Por exemplo, quando foi descoberta a gravidade, foi descoberta não, né? a, a gravidade sempre existiu, a gente só não entendia como funcionava. Então, quando você começa a explicar como funciona a gravidade, como funciona a eletricidade, você descobre que não é por mágica, sabe? Como eles acreditavam que era, que a mágica acontecia. Não, eles passaram a explicar e a entender e dominar, principalmente. A partir do momento que você entende um processo natural, você passa a poder dominar e produzir ele no laboratório, tá? E isso vai mudando molda muito de como a gente vê o mundo. Esse é um mapa da Europa logo depois do final das guerras napoleônicas, tá?
Deixa eu voltar aqui. Então, ó, 3 fatos que são extremamente importantes, causas da Primeira Guerra Mundial. A unificação da Alemanha e da Itália. Eu não falei ainda exatamente da unificação da Itália, eu vou falar um pouco mais para frente, porque ela só se deu oficialmente em 1914, tá? E a partilha da África, tá bom? Espero que vocês estejam anotando, porque, sei lá, para mim, a melhor forma de eu aprender não é lendo, mas é escrevendo o que eu li, tá bom? Eu gravo melhor assim, quando eu escrevo. Minha memória é mais muscular do que cerebral. Pois bem, por que, que eu coloquei o mapa de 1815, de 100 anos antes? Porque com o final das guerras do Napoleão, ele meio que redesenhou o mapa da Europa e foi também as últimas grandes guerras que a Europa viveu. A Europa de 1815 até 1914, ela viveu um dos maiores períodos de paz, mas foi uma paz chamada de paz armada, porque como todos os países adquiriram um certo equilíbrio, todos eles começaram a correr e reivindicar quem ia ser a maior potência, tá ligado? Quem ia ter maior poder de veto naquelas organizações lá que eu falei. E olha só que legal, aí mostra o mapa da Alemanha. Antes da Alemanha ser a Alemanha, e essa faixa mais escura aqui, esse risco mais escuro, é depois o que ela veio a ser, né? O que veio a se transformar a Alemanha depois. E todos os povos aí que formavam a Alemanha. E aqui a Itália também. Não era a Itália ainda, eram estados separados, tá bom? Teve umas guerrinhas pequenininhas aí, como por exemplo a guerra da Prússia com a França, mas foi uma guerra pequenininha, tá bom? Nesse período de paz armada, chamava. Tem um vídeo aqui que eu vou disponibilizar, esse vídeo é muito legal, porque é um moleque de uns 13, 14 anos que apresenta, e ele apresenta, porra, melhor que eu. Esse vídeo sobre um período histórico que é chamado de Belle Époque, que explica muito bem as mudanças culturais e tecnológicas que a Europa estava vivendo, porque o legal da geopolítica e da forma que eu tento abordar mesmo, né, sem falsa modéstia aí, mas é de tentar pegar os fatos históricos e não como se fosse apenas políticos e gente rica debatendo como vai ser jogando War, tá ligado? Não é um jogo de ricos jogando War. E sim, eu tento abordar como era a vida das pessoas comuns, igual eu e você na época. Naquelas épocas, em todo fato histórico, eu tento ver a abordagem das pessoas comuns, como que era a vida delas, entendeu? E a Belle Époque foi um período que esse vídeo vai mostrar muito bem como que as pessoas viviam naquela época e como que aquele monte de invenções tecnológicas estava mudando a vida das pessoas, tá? Tem coisas muito importantes como as feiras de ciências, mano, que chamava de Feira Mundial, que era como se fosse uma Olimpíada, assim, tinha a grandeza de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada para um país. Os países brigavam para sediar a próxima Feira Mundial, tá ligado? E elas faziam o quê? Os países faziam o quê nessa Feira Mundial? Eles demonstravam as invenções tecnológicas do seu próprio país. Só que uma consequência disso foi que os nacionalismos foram se tornando mais radicais, com cada país reivindicando que era melhor que o outro, sabe? A gente inventou muito mais coisas, a gente é muito mais tecnológico, então a gente é muito melhor que vocês, e nhenhenhé. Pois é, o humano é humano, né, velho? Eu vou disponibilizar aí o vídeo para vocês lá no Classroom. Vocês podem clicar no link lá, tá bom? E os slides também eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom. Mas é bom que vocês acompanhem a aula inteira e não fiquem só vendo o slide, que senão vocês vão entender porra nenhuma. Pois bem, chegamos ao estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato desse carinha aí, o Franz Ferdinand. Quem foi esse cara? Ele era, lembra do que eu falei do Império Austro-Húngaro? Pois bem, ele ia ser o herdeiro. Ele era o herdeiro por direito. E ele ia. O rei já estava velhinho. E ele era o filho do rei. E ele ia herdar
o império. Pois bem, o pai dele deu uma missão para ele, para ver se ele estava pronto mesmo para assumir o trono. E era o quê? Era ir numa região muito problemática, que era essa região aqui, ó, onde hoje é a Sérvia, Montenegro, Albânia e vários outros países aí, ó. Você pode ver que o mapa, Sarajevo, por exemplo, hoje fica na Bósnia, ou na Croácia, não sei, desculpa. A Bósnia e a Croácia, elas ficam mudando a fronteira delas direto, gente, e é difícil de acompanhar. Na minha época, por exemplo, eu cresci e desde 1949 até 1992, essa região era chamada de Iugoslávia. Era o único país. Em 92, esse país repartiu e deu origem a sete países. Entre eles a Croácia, a Bósnia e a Sérvia e tal. Então é bem difícil de acompanhar mesmo essas mudanças. Eu peço desculpa por não estar tão atualizado, tá bom, gente? Pois bem, o que acontecia? A, a Bósnia era uma região que foi invadida pelo Império Austro-Húngaro. E a Sérvia, que era uma região independente, tinha um laço cultural muito forte com a Bósnia e financiava grupos dentro da Bósnia que eram a favor da independência e queriam se juntar com a Sérvia e com a Croácia para formar um único país, que era a grande Iugoslávia. Iugoslávia vem da origem do nome. Pode parecer uma língua muito difícil, mas eles também têm a mesma raiz que a nossa língua portuguesa, que é a raiz latina, tá? E esse nome Iugoslávia significa, esse termo eslavo, o final tem a raiz daquela palavra inglesa para slave, que é escravos. Era dessa região que o Império Romano ia buscar os escravos dele depois que eles não conseguiam mais escravizar os africanos, os outros povos africanos, certo? E também depois a Pérsia escravizou muita gente nessa região. Pois bem, daí o nome deles, eslavos. Eles tinham essa forte ligação cultural, eles tinham os mesmos hábitos, a mesma língua, e eles queriam se unir num país. Só que o Império Austro-Húngaro invadiu um desses pedaços e pegou para eles. Pois bem, já expliquei para vocês que tinham movimentos de independência dentro da Bósnia e a missão do Franz Ferdinand, recebida pelo pai dele, era ir lá na Bósnia e pacificar o lugar, né? Não militarmente, mas mostrar a força do Império Austro-Húngaro e mostrar que o governo austro-húngaro estava presente no lugar e não ia aceitar nenhum movimento pela independência. Só que o Franz Ferdinand, ele era meio vacilão, ele ainda foi. O que aconteceu foi que ele não estava realmente preparado para assumir o trono, tanto que a abordagem dele foi totalmente desastrosa e ele achou que ia chegar na Bósnia e simplesmente por exemplo, ele não cometeu um monte de cuidados, como por exemplo ter uma guarda pessoal, e ele foi desfilar de carro conversível, carro aberto, no, no meio de um país onde tinham vários movimentos separatistas, ou seja, ele acabou tomando um tiro no meio da testa. Cara, ele não foi o único líder que fez isso na história. O John Kennedy, presidente americano, também fez isso. Ele foi lá no centro dos opositores e foi inventar de viajar de carro aberto, de carro conversível. Acabou tomando um tiro na testa igualzinho. Pois bem, o que aconteceu depois? Obviamente, o Império Austro-Húngaro ficou muito bravo e declarou guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada
dos russos. Os russos eram aliados dos franceses, que eram inimigos dos alemães. Percebe? E aí a Áustria, a Hungria, os alemães acabam entrando do lado da Áustria-Hungria só porque a França entrou do lado dos russos, que tentavam defender a Sérvia. Pois bem, a Inglaterra entrou nesse meio também ao lado da França e da Rússia porque não queria que a Alemanha crescesse. Ou seja, ali ó, tem um mapa explicando quais foram as alianças traçadas. Vocês podem ver, ali embaixo do mapa mostra um pedacinho da África, já mostrando a influência que os países da Europa tinham sobre elas, certo? Um outro império muito importante, uma das grandes consequências do fim da Primeira Guerra Mundial foi o fim dos últimos impérios da Europa. Né? Muitos países da Europa já eram repúblicas, como a França, como a Espanha, como o Reino Unido, eles tinham lá o seu rei, mas ele não tinha poder. Quem mandava mais era o parlamento. O parlamento veio até muito poder. E também tinha a separação de poderes. Você tinha um poder judiciário e você tinha um poder legislativo. Não ficava tudo na mão do rei, certo? O rei era só mais uma figura pública para representar o Estado em reuniões com outros países. Só isso, ele não decidia mais muita coisa. A não ser nesses lugares, no Império Russo, Império Otomano e no Império Austro-Húngaro, eles eram reis mesmos que decidiam tudo. E o final da Primeira Guerra Mundial veio mostrar também como que um Estado organizado numa república acabava sendo mais forte do que um Estado organizado em torno de uma monarquia, tá bom? Tanto que foi o fim desses impérios, eles perderam essa guerra e os impérios que eram os países que estavam organizados em torno de repúblicas ganharam a guerra. Fica uma pergunta aí para você, gente. O Império Otomano, qual é a importância do Império Otomano no descobrimento do Brasil, velho? Fica a pergunta aí que eu quero que vocês me mandem aí depois. Não vale os velhos alunos que vocês já sabem, só para os novos alunos a pergunta, tá bom? Bom, acho que já deu para entender as alianças que foram feitas durante a Primeira Guerra Mundial, o que estava acontecendo dentro dos países e como que se deu uma das grandes características da guerra naquela época foi a guerra de trincheiras. O que significa isso? O exército ia lá, cavava um buracão quilométrico, assim, quilômetros de buraco, e ficava lá dentro com arma e morteiro e canhão, e o outro exército ia 100 metros depois e cavava um outro buraco ali também, e ali eles ficavam. Por que eles cavavam esse buraco? Porque era difícil de você entrar nesse buraco e tomar o lugar, era para segurar, né? Criar uma barreira para o exército inimigo. E como criar uma base, sabe? E aí dessa base você manda soldados para frente. Só que chegou uma hora que o cara tinha trincheira aqui, outra que o cara tinha trincheira aqui. Ninguém conseguia mais passar para lá e para cá. E o que acontecia dentro dessas trincheiras? Morria gente pra caralho. E eles não tinham tempo de enterrar os corpos. Então, entre uma trincheira, a sua trincheira e a trincheira do inimigo, ficava uma tonelada de corpos se decompondo ali. E esses corpos atraíam um monte de rato e um monte de bicho. E esses bichos transmitiam um monte de doenças, tanto que chegou uma hora que tava mais soldados morrendo de doença do que de combate, do que em combate. Lógico que esse fato foi omitido por todos os governos que estavam envolvidos na guerra. Cada governo na época, você não tinha internet na época, você não tinha TV na época, você só tinha o jornal impresso e o rádio. O rádio ainda não era muito difundido, ele veio ser difundido fortemente só depois da Primeira Guerra Mundial, certo? O que acontece durante uma guerra, gente, é assim, tudo aquilo que estava acontecendo, é bom que vocês assistam um vídeo sobre a Belle Époque e depois vocês voltam aqui nesse ponto da aula, tá bom?
Ou seja, vamos lá. Assistam um vídeo sobre a Belle Époque para vocês entenderem o resto da aula. Foram lá, assistiram? Pois bem, vocês viram o que estava acontecendo com a população das cidades e todo o desenvolvimento tecnológico, toda a riqueza cultural que estava sendo desenvolvida nos países naquela época. E o que aconteceu? Tudo isso para durante a guerra, porque todos os esforços do país voltados para a produção de armas, de roupas, de, de armamento, já falei armamento, de roupas para os soldados e de alimentos para os soldados, tanto que as populações dos países começam a passar fome dentro do seu próprio país, mas a propaganda pela guerra é tão forte que as populações se convencem de que elas estão fazendo parte, sabe, do desenvolvimento do país para vencer o inimigo. Então elas até aceitam passar fome, gente. Olha só o que é uma guerra. E a propaganda, né? E assim, todo esse desenvolvimento tecnológico para e é todo voltado durante a guerra, durante os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, tudo volta em dobro. E toda essa explosão cultural e tecnológica volta lá nos anos 20, que a gente vai estudar depois, tá? Essas características de como a atenção dos países e das populações estão voltadas para a guerra é muito importante para a gente entender uma coisa que eu escrevi ali, ó, doenças. Não só a disseminação, teve uma doença muito importante nessa época que foi a gripe espanhola, tá? A gripe espanhola foi uma gripe por que ela ficou com esse nome? Eu vou dar um ponto para quem responder aí no chat, tá bom? Por que a gripe espanhola tem esse nome? E aí lá na frente, na próxima aula, eu explico. Mas é legal que vocês tentem mostrar o conhecimento que vocês têm, que eu tenho certeza que vocês têm. Beleza? É bom que vocês tragam o conhecimento de vocês para a aula. E vão se acostumando com estudar assim, porque na universidade é isso que vocês vão ter. Vocês vão ter muito pouco. Vocês vão ter um estilo de ensino totalmente diferente. Isso se vocês vão ter um estilo totalmente diferente do ensino que vocês vinham tendo na escola. Na escola, o que acontece? A gente senta na cadeira e fica um professor lá falando, 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 falando sem parar. E não tem uma troca cultural. Eu acredito numa forma de educação em que existam trocas de conhecimento, que eu tenho certeza que vocês têm. Então seria muito mais legal aqui. É lógico que a gente está num ambiente voltado lá pro vestibular, mas o aprendizado se torna mais rico quando vocês trazem o conhecimento de vocês, beleza? Porque eu sou só um. E com certeza vocês sabem de algo que eu não sei. Ou podem explicar melhor um fato. Vocês podem explicar um fato melhor do que eu explico. Às vezes porque vocês viram, sei lá, um filme ou leram um livro. Ou até meu animes trazem explicações de fatos históricos muito melhores, às vezes, do que eu, que às vezes não assisti ou não li. Tá bom? Olha, aqui tem coisas, tem fio, referências muito importantes para vocês entenderem a Primeira Guerra Mundial e as consequências dela para o mundo. Esse filme aqui, ó, 1917, muito foda, eu acho que, não sei se tem na Netflix, mas tem no Popcorn Time. Nossa, mas o professor tá indicando filme pirata. É pra isso que a internet serve, gente. É pra isso que a internet foi criada, pra piratear as coisas, velho. É sério, tipo, os desenvolvedores da internet fizeram para isso, pena que as empresas estão comprando a internet, esse ambiente aí de trocas gratuitas de conhecimento. Esse filme 1917 é muito foda, explica muito bem como era a vida dos soldados dentro das trincheiras. Isso daqui é uma máscara, por quê? Porque lá, esqueci de falar, na Primeira Guerra Mundial
teve forte utilização de armas químicas. Hoje, ou no final da Primeira Guerra Mundial mesmo, foi proibido o uso de armas químicas, tá bom, gente? Então eles usavam muitas máscaras para evitar inalar os gases mortais. Outra coisa também, o uso de animais na guerra. Vocês vão ver nesse filme aqui que, mano, eram milhares e milhares de cavalos sendo mortos. Cara, e não foi só a Europa, não foi só na Primeira Guerra Mundial que se utilizaram é, animais, não, viu? Os russos utilizavam cachorros, eles amarravam dinamite no cachorro e o cachorro era treinado para entrar lá no exército inimigo e explodir. Só que isso não é uma técnica nova, não, ela é bem velha. O exército romano utilizava isso. O exército romano ele fazia isso com porcos, tá? Ele botava fogo, ele colocava óleo dentro da barriga do porco e tacava fogo no porco e o porco saía correndo para cima do exército inimigo. Pois bem, esse é o lado mais podre da humanidade, né, gente? E por que eu coloquei esse filme aqui que não tem nada a ver com a guerra? Ele tem a ver muito com um movimento importante artístico que nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Europa ver o que elas conseguiram produzir de pior no seu desenvolvimento. Isso afetou muito a mente dos artistas. E esse movimento chamado expressionismo alemão, que não foi só no cinema, mas ele foi na literatura, ele teve representantes na pintura, na fotografia, obviamente, na música também. O desenvolvimento da música atonal, que é uma música que ela não tem compasso, sabe? É uma música até dói de ouvir, assim, ela causa um estranhamento, porque ela tem a ver com essa visão catastrófica do mundo. Então ela meio que você não consegue ver uma organização nela, ela é a representação, esse movimento é a representação do caos. Pode ver que as linhas, se vocês conseguirem ver pelo menos um trecho, gente, no YouTube tem o link aí de trechos desse filme. É lógico, mano, é um filme lá de 1919, antigão. Não vou pedir pra vocês assistirem inteiro, em preto e branco e tal, sem som. Chato. Porra, chato, deve ser chato pra caralho, mas pra quem se interessa, pelo menos ver, né, o que que a guerra causou, o que que uma guerra daquele tamanho, uma catástrofe daquele tamanho causou na cabeça das pessoas comuns, mesmo que não lutaram na guerra. Você pode ver o que eu ia falar da linha, né? Das linhas, dos traços. Mesmo no cinema, eram cenários assim completamente tortos e caóticos. E não dá para ver aqui, mas eu vou disponibilizar também esse link, que é de um documentário e é muito legal. Assim, eu sempre tento colocar, indicar para vocês filmes de ficção que tratem sobre o tema, porque a ficção é uma abordagem sobre a realidade muito legal também. Mas é muito legal a gente assistir documentários, que documentários é a realidade, né, mano? Documentários mostram a realidade. E esse documentário aqui é muito foda, porque foi dirigido e produzido pelo diretor do Senhor dos Anéis, mano. O Peter Jackson. Ele é um diretor muito foda. E ele pegou imagens da Primeira Guerra Mundial e ele colocou cores e dublou a voz dos soldados e colocou efeito e colocou som. Né, os filmes eram mudos, ele colocou som, tudo sincronizado e dublou por meio de ele contratou um monte de leitor, de gente especializada em ler lábio. E ele dublou a voz dos soldados, velho. É muito louco esse filme, esse documentário. E você percebe como também o que aconteceu com a população jovem dos países envolvidos na guerra. Que, mano, na guerra morre gente pra caralho, principalmente jovem, homens e jovens, tá? A população jovem da Europa foi reduzida em cerca de 10% dos jovens morreram, tá? Na Primeira Guerra Mundial. O que, que eu posso falar mais antes de acabar a aula? Coisas interessantes.
Eu falei, né, de toda a produção econômica tá voltada para a produção em guerra. Isso causou o quê? Mudança cultural na roupa das mulheres. Com todos os tecidos, né, produzidos num país e importados, sendo voltados para a fabricação de uniforme e de sapato na guerra, começa a faltar tecido para produzir roupas e principalmente naquela época, até o final de 1890, você pode ver na Belle Époque, num vídeo sobre a Belle Époque, as roupas das mulheres eram grandes e tal, aqueles vestidão enorme, chique. Todo mundo queria usar aquilo. Até as pessoas mais pobres tinham roupas, eram os homens usavam aquela, né, calça até o tornozelo e manga comprida e tal. Como começou a faltar tecido para produzir roupa, as roupas ficaram menores. Não tinha mais tecido para fabricar as roupas, aqueles vestidão gigante. E as mulheres começaram a usar roupas mais curtas. Mesmo as mulheres conservadoras, de repente chegavam na loja e não tinham um vestido longo para usar. E começou todo mundo a ter que se adaptar a usar roupas mais curtas. É muito doido isso. Outra coisa também, eu falei que morreu todos os jovens, a maioria, pô, todos não, né? Mas a maioria dos jovens e dos homens, principalmente. O que acontece? Começa a faltar mão de obra nas fábricas. E o que acontece? Começa a ter que empregar mulheres. As mulheres começam a fazer parte da vida da mão de obra trabalhadora. Elas começam a trabalhar. E com o tempo, elas percebem o quê? A força delas na sociedade, velho. Sabe? Tanto que a possibilidade da mulher votar foi, na maioria, ela era proibida de votar. Até mesmo nos países dito desenvolvidos e civilizados, a mulher era proibida de votar. A partir da década de 20, as mulheres começam a poder fazer parte da vida política, na maior parte dos países, nessa época. Por quê? Porque os homens morreram. Ou seja, uma solução é matar os homens. Pois bem, vocês perceberam aí que eu analiso a guerra muito mais do ponto de vista da população civil comum do que militar. Eu não fico explicando muito, a não ser um fato estratégico muito foda, assim, que teve lá na Segunda Guerra Mundial, que foi a linha de defesa da Rússia. Porra, como foi muito, muito, muito interessante, muito foda, aí eu posso até falar de estratégias militares. Mas eu tento sempre dar uma abordagem mais humana, né? Uma abordagem de como é a vida para nós, população civil, durante uma guerra, tá bom? Consequências da Primeira Guerra Mundial, eu já falei que foi o fim dos últimos impérios e uma nova organização dos países em torno de repúblicas, ou seja, uma maior repartição do poder e da vida política. Obviamente que assim, o povo começou a fazer parte, não, mas mais pessoas estavam fazendo parte das decisões políticas. Não era mais uma só pessoa que tomava as decisões políticas, era um grupo de pessoas maior, tá? Ou seja, assim, teve um pouco mais de democracia. A ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência. Sim, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos chegaram a participar militarmente, enviar tropas, tanto que eles foram um fator muito importante da disseminação da gripe espanhola, e depois eu vou explicar por quê. Mas, com a Europa toda destruída, os Estados Unidos passam a ser o maior fornecedor de comida e de recursos de todos os tipos para os países da Europa e do mundo, né? Lembra porque da questão das colônias, né? Com um país devastado, ele não tem mais como, com a Europa devastada, ele não tem mais como nem explorar os países da África. Então passa a abrir caminho para os Estados Unidos explorar os países africanos. E aí ele começa a ganhar mais, abre um caminho para uma única potência explorar o resto do planeta inteiro.
A Revolução Comunista, Revolução Soviética da Rússia, também tem um fator muito importante para o fim da Primeira Guerra, que os russos se retiram da guerra, né? Assinam a paz com a Alemanha e tal, e tem o nascimento da União Soviética, aí sim uma forma de organização do Estado totalmente diferente do que qualquer país do mundo tinha visto até então. Temos também a criação da Liga das Nações. Lembra lá a palavra que eu falei, o Tratado de Westfália, lá de 1600 e pouco? Pois bem, já naquela época e nesses 3 séculos seguintes a esse tratado, os diplomatas dos países tentavam criar uma organização mundial em que os países chegavam a acordos de forma diplomática e pacífica. Essa ideia veio teve como consequência a criação de. Eles conseguiram, né, criar uma organização oficial onde lidasse com todos os conflitos que viessem a acontecer de uma forma pacífica. Foi a Liga das Nações, que foi o embrião das Nações Unidas. Outra coisa, como preocupações com a desigualdade social nos países, começaram a acontecer. Por quê? Por causa da Revolução Russa. Os países da Europa perceberam que se tiver muito pobre, eles vão tomar o poder, como quase aconteceu na Revolução Francesa, né? A miséria estava muito grande, as pessoas não tinham mais comida e elas queriam resolver as coisas, derrubando o governo. Então, todos os países começaram a perceber que se a gente tivesse largar a mão, né, os donos do poder, se eles começassem a largar a mão da forma de administrar o seu país e começassem a ter muito pobre, eles seriam derrubados. Então, eles começaram a organizar de um jeito que não houvesse muita pobreza. Isso pode ser traduzido como preocupação com desigualdade social. Os direitos civis também no mesmo intuito, né? Um dos casos de direitos civis era o direito das mulheres e também direitos dos imigrantes. Preocupações com o meio ambiente, principalmente por causa das plantações, né, e o desequilíbrio ecológico que as plantações passaram a ter. Por exemplo, quando você planta o mesmo produto, o mesmo alimento, vamos supor soja, que é o que tem no Brasil. Quando você começa a plantar por diversos anos seguidos só soja no mesmo solo, ele acaba consumindo todos os nutrientes daquele solo e não nasce mais nada lá, vira deserto. Nos Estados Unidos, em 1917, tem até visto naquele filme de ficção científica, mano. Depois eu lembro, eu coloco aí na legenda o nome do filme. Não é Intergaláctico, não sei o que lá. Fala daquele processo de tempestade de areia no meio dos Estados Unidos e começa a acontecer isso perto de Nova York, velho. Começa a ter tempestade de areia porque o solo começa a se desertificar. Então a preocupação com o meio ambiente, na verdade, são técnicas de plantação um pouco menos agressivas ao meio ambiente, tá? E isso aí é a resolução de conflitos por meio da diplomacia. Certo? Eu acho que foi isso para a primeira aula. Estamos muito bem. Na próxima aula a gente vai tratar dos anos 20. Olha, aí sim eu vou explicar da gripe espanhola e estudar mais os anos 20, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. E, meu, eu gosto muito mais de ter aula presencial, que aí eu vejo os olhos de vocês, eu vejo se vocês estão prestando atenção, eu tenho uma resposta ali, se o que eu estou explicando está sendo compreendido.
né? Eu vejo se vocês estão balançando a cabeça ou se vocês estão fazendo aquela cara de confusão. E eu tenho essa resposta mais rápida se eu posso entender, se eu posso explicar, se eu estou explicando direito. Infelizmente, em vídeo, a gente não tem essa resposta, né? Então, eu estou aqui tentando explicar da melhor forma possível, mas eu não sei se todo mundo está entendendo. Então, por favor, gente, pergunta, fala. Tá com vergonha de perguntar no público? Meu, me chama ali no WhatsApp, no privado, tem lá o meu contato, no grupo do cursinho. Chama no privado, fala, ô professor, não entendi tal tema, você poderia explicar melhor? Porra, lógico, velho. Com certeza, tem diversas formas de explicar uma mesma coisa. Eu não vou fazer um vídeo explicando de 10 formas diferentes. Eu vou fazer de uma forma que eu acho que a maioria entende. E se você não entendeu, que é totalmente normal, porque nem todo mundo tem a mesma bagagem cultural, e isso não significa saber menos ou saber mais, significa apenas conhecimentos diferentes, né? De diferentes referências de conhecimento. E todo mundo tem, velho, ninguém é igual. E isso é bom que seja assim, que nem todo mundo entenda. Ou seja, é bom às vezes que você não tenha entendido e eu preciso explicar de uma forma diferente, porque isso é a riqueza cultural, tá? Portanto, tomara que vocês façam perguntas, porque são só as perguntas que geram o conhecimento. Tá bom, gente? Só quem pergunta aprende. Quem não pergunta, não aprende. Tá bom? Então, até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Eu vou jogar um monte de vídeo de uma vez pra gente correr. Vocês assistam no tempo de vocês, tá? Não se preocupem em assistir tudo de uma vez. Eu sei que tem um monte de matéria, tem mais as matérias comuns do quem aí ainda está na escola, quem ainda está no ensino médio, tá? Então, não se preocupe, faz cada um no seu tempo. O bom de ter aula desse jeito é que cada um pode aprender no seu tempo. E, mano, eu vou estar sempre disponível, mesmo se você assistir daqui um mês, daqui 2 meses, pode me mandar pergunta, tá bom, gente? Então é isso, até mais, um beijo, um abraço e tchau.